Boa noite. Pesquisa mostra mutante cenário eleitoral onde a incerteza exige atenção redobrada do eleitor e principalmente dos candidatos, partidos e lideranças políticas. Hora do voto recebe o ex-prefeito de Osasco, Emílio de Souza, presidente do PT estadual de São Paulo e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Emílio de Souza, muito obrigada por estar no Hora do Voto. E eu quero começar com essa pesquisa a qual me referi logo na abertura do programa, que mostrou queda, não só na preferência de voto, mas também na avaliação do governo Dilma. Quero começar com a sua análise. A que o senhor atribui essa queda? Queda no prestígio de Dilma Rousseff? Olha, Maria Lídia, você sabe que um governo, ele passa por fases mesmo. Ele tem momentos de alta, momentos de baixa. Durante as manifestações de junho de 2013, a avaliação da presidenta e de todos os governantes do país, de todos os partidos, teve uma queda. Mas logo depois, alguns se recuperaram, outros não. Ela se recuperou e bastante. Agora, essa variação, para uma presidenta que tem 43% cair para 38%, não chega a ser uma novidade, porque nós tivemos uma exploração de alguns temas por partidos de oposição. Nós tivemos o caso da Petrobras, nós tivemos problemas, então isso acaba causando mesmo esse tipo de oscilação. Mas vamos lembrar que ela continua liderando com folga as pesquisas de intenção de voto, pronta para vencer, inclusive no primeiro turno. Em algum momento passa por sua cabeça que o eleitor possa, olhando para o futuro, estar temeroso com a volta da inflação, com a economia em momentos piores e que isso possa afetar sua mesa e seu emprego? Pode. Maria Lídia, você sabe que a eleição não combina com soberba. Sabe, a soberba não é bom para o mundo político. Então, apesar do país estar vivendo um bom momento, ter o melhor nível de emprego da sua história, o menor índice de desemprego que já houve, apesar de tudo isso, a economia continuar crescendo. A verdade é que a oscilação é própria do momento eleitoral, as tensões são próprias do momento eleitoral. E eu acho que o PT, a Dilma, o Lula, todos nós vamos ter que conversar com o eleitor, mostrar que o Brasil, para seguir avante, é melhor que siga com ela, né? Que há muito a aprofundar em termos de combate à pobreza, de crescimento econômico, de geração de oportunidades. E que o Brasil, nesse caminho, a mudança mais segura que tem é a mudança feita por dentro com os nossos que já estão no governo. Admite em algum momento que Aécio Neves possa ter razão quando ele falou de uma fadiga do poder, quando ele acha que o tempo do PT no poder já venceu, há um desgaste? Isso não é mais do que uma frase de efeito do senador de Minas. Que é feita para o governo Alckmin, pelo PT aqui no PSDB de São Paulo. Se é a fadiga do material com um partido que está no poder em Brasília há 12 anos e que esse partido produziu o que já produziu de bom para o país, sabe? ProUni, inclusão produtiva, geração de oportunidades, tanta coisa, agora mais médicos. Você imagina num partido como no governo do estado de São Paulo, onde eles estão há 20 anos com crise de abastecimento de água, de violência, de metrô, né? Com tanta dificuldade que tem. Então a tal da fadiga do material é uma frase de efeito do senador que gosta disso, mas ele sabe que não tem consequência. Mas o senhor foi chefe do executivo. O poder desgasta a força do partido, como o senhor mesmo citou, tem muitas variáveis que são elementos complicadores. Existe, de uma maneira assim, previsível, um desgaste da imagem do chefe do executivo, da força do partido, por essas variáveis que são complicadas e sempre procura-se saber quem que é o culpado e aí fica sendo o chefe do executivo? Eu acho que o desgaste é natural num governo. Um governo, depois de muito tempo, ele sofre desgastes, né?
Mas o Brasil de hoje é um Brasil que quer ir em frente. O que as pessoas querem hoje é políticas públicas de mais qualidade, é atendimento à saúde melhor, sabe? É mais transparência nas ações de governo, de todos os governos, não apenas do PT. Né? As pessoas querem transporte mais eficiente, querem garantia de segurança pública mais eficiente. Né? Então, o que os governos têm que tratar hoje, há um recado claro para todos os partidos, todos os governos. Trabalhar a eficiência, fazer mais com menos recursos, sabe? Ser mais transparente, mesmo quando as coisas não podem ser feitas. Eu acho que é um recado claro. E nós, o nosso partido, sabe ler esse recado que veio das ruas. Emílio de Souza, numa última vez em que eu entrevistei no Jornal da Gazeta, o senhor falou que estava assim tranquilo com a campanha desse ano por uma razão. Vocês tinham um cabo eleitoral e tanto que era o presidente Lula, principalmente nessa eleição em que ele está desvinculado do poder, sem outros encargos, e ele ia poder abraçar a campanha Brasil inteiro e fazer um bom trabalho. Que isso era uma vantagem que o PT tinha. Agora, essa pesquisa que a gente falou logo no começo mostrou uma coisa curiosa, que é uma pequena queda na aprovação do nome de Lula num dos cenários para a sucessão presidencial. Isso é um sinal amarelo sobre o qual o PT deve parar para pensar? Eu acho que o PT tem que estar sempre avaliando o cenário político, ter uma dose de humildade muito grande. Agora, vamos lembrar o seguinte. Primeiro, a pesquisa mostra que a presidenta Dilma, apesar de uma pequena oscilação depois do governo apanhar muito, né, essa oscilação garante ainda para ela a vitória no primeiro turno. E garante para o presidente Lula, se ele fosse o candidato, garantiria uma vitória muito maior ainda. Então, ele também teve uma oscilação pequena para baixo, o que é absolutamente natural. Então, nós vemos como natural. A péssima notícia para a oposição é que quando as pessoas pensam numa alternativa, uma eventual alternativa a Dilma, a alternativa que as pessoas pensam é o ex-presidente Lula. Ah, então foi bom o senhor tocar nisso. E o volta Lula? O senhor acha possível que Lula venha a ser o candidato no lugar de Dilma, se os números não prosseguirem favoráveis a ela, se isso que apareceu na pesquisa agora apareça no passar do tempo como uma tendência? Acredita nessa possibilidade de Lula assumir o lugar de Dilma como candidato à presidência da República? Olha, francamente... Porque petistas estão falando isso, que é melhor, já que o cenário é tão mais favorável a ele do que a ela, como as pesquisas mostram, que é melhor não correr riscos. Não, o ex-presidente Lula sempre deixou muito claro que a candidata dele é a presidenta Dilma à reeleição, ela tem direito à reeleição e ele quer ir em frente com ela. Reafirmou isso na última sexta-feira numa visita a Osasco. Ele tem sido muito firme e enfático nessa defesa. E eu trabalho com essa informação e com essa perspectiva. Eu acho que a presidenta Dilma, quando tiver o tempo de TV, os debates eleitorais, quando tiver a propaganda eleitoral na TV, enfim, quando ela se apresentar como candidata, ela vai poder dizer isso muito claramente. Tudo que foi feito pelo país em termos de estabilidade econômica, de geração de emprego, de grandes obras de infraestrutura, o significado da Copa do Mundo, das Olimpíadas, tudo isso, Maria Lídia, é o que vai ser o tema das eleições. Mas quando eu falo dessa história do volta Lula, né, não é apenas porque isso está sendo divulgado, publicado, mas é por já ter ouvido de petistas importantes, que admitindo essa possibilidade. O próprio Rui Falcão soltou uma frase outro dia que leva a pensar o que ele quer dizer com isso. Quando lhe foi perguntado se a candidatura da Dilma era revogável, ele respondeu que irrevogável é só a morte. Ora, não sendo peremptório, dizendo que de jeito nenhum que ela é candidata até o fim, e falando isso, no subtexto está escrito o quê? Na verdade é o seguinte, muita gente deseja a volta do presidente Lula, tanto dentro do PT quanto fora do PT, porque ele é uma figura muito querida, muito carismática, as pessoas lembram do tempo dele com aquela característica que ele é peculiar. E o Lula, ele tem sido muito leal ao compromisso que ele tem com a presidenta Dilma. Ele falou, olha, a vez é dela, a candidata é ela e nós vamos com ela até o fim. Então,
nós trabalhamos com esse cenário, com as palavras que ele tem dito publicamente sobre essa questão. Até porque Mas pode nos trazer, sentimos né? confortáveis. Eu não te nego que é um conforto. Você vê que um ex-presidente da República tem um prestígio, um ex-presidente do PT tem um prestígio como o Lula tem. Onde ele chega, sabe, ele é recebido com o carinho que as pessoas aprenderam a ter por ele. Isso Agora, é uma coisa boa. eu não quero ficar insistindo nesse assunto, mas eu tenho uma última pergunta que digamos que, por força das circunstâncias, né, que acabe se concluindo que o candidato deva ser Lula, por todas essas qualidades que foram ditas aqui, etc. Isso não pode parecer para o eleitor como uma puxada de tapete, como uma traição, uma falta de ética com o eleitor e com a Dilma, já que Lula foi quem apresentou a Dilma como a mãe do PAC, a grande gerente, a pessoa mais adequada para conduzir o Brasil? Mas ele fez mais Corremos do que esse isso. risco? Ele fez corre mais esse do que risco? isso. Foi ele que o ano passado, ainda no aniversário do PT, disse: a nossa candidata à presidência da República é Dilma Rousseff. Então, não há qualquer sinal de volta a Lula. É que é próprio do mundo político esse tipo de comentário, esse tipo de movimentação, esse desejo que... Não, mas a pergunta não foi essa. A pergunta é se, por acaso, por força das circunstâncias, acabar sendo Lula, se isso não admite, isso não assume, admite não assume um aspecto de traição, puxada de tapete, falta de ética com a Dilma, não vitimiza Dilma Rousseff. Foi essa que foi a pergunta. E mais, hein? Ele sendo homem e ela mulher, o homem traindo a mulher. Homem traindo O a senhor mulher tá rindo, na hein? política. Na política. Não, o que acontece é assim, olha, o presidente Lula, ele sempre falou uma coisa que assim, quando alguém tem direito à reeleição, é muito difícil o partido trocar no meio. Esse episódio aconteceu no Rio Grande do Sul, uma vez quando o Olívio Dutra era governador do Rio Grande, e o Tarso Genro disputou com ele a prévia, ganhou a prévia e perdeu as eleições. Então, ele não gosta dessa ideia. Aquilo ficou muito marcado para ele, não gosta dessa ideia. Eu não acho que isso esteja no nosso horizonte, eu não raciocínio com essa hipótese. Bom, agora uma outra questão. O tempo passou, muita água rolou sob a ponte do PT e houve um certo esvaziamento na presença de lideranças nessa campanha eleitoral, por força das circunstâncias. O Mensalão acabou tirando João Paulo Cunha, na sua região, que é um ótimo puxador de votos, José Genuíno, aqui em São Paulo, Gilmar Tato. Nós podemos falar também de nomes que estão nos cargos públicos, o Berzoini agora, assumindo ali aquela liderança. Outra pessoa que me lembra é o próprio Rui Falcão, Edinho Silva, que estão a serviço do partido na campanha e muito atuantes. Então, essas pessoas que são comprovadamente excelentes puxadores de voto não vão estar presentes. E a gente já percebe que o PT está buscando nomes de popularidade, tipo jogador, o Marcelinho Carioca, de futebol, o André Sanches, ex-presidente do Corinthians, que a finalidade é essa mesma, é tentar puxar voto para fazer bancada no legislativo estadual e federal significativa. Aí vem a pergunta, não é uma contradição do PT ficar apelando para nomes que são populares, mas que não tem nada a ver com a política, como vocês sempre criticaram de outros partidos fazerem isso? Primeira coisa, Maria Lídia, você sabe que em termos dos candidatos, aqueles que deixaram de ser candidatos, ou por conta da ação penal 470, ou por conta de ocuparem cargos públicos, também há o caso do Carlinhos Almeida, prefeito de São José dos Campos, sim, que era deputado. Sim, tem muitos, tem muitos. Vários eu citei aqui. Alguns. Aqui, na verdade, é o seguinte, primeiro, todos esses candidatos terão substitutos. Claro que os substitutos poderão não puxar a quantidade de votos que os que deixaram puxariam, né? E o PT está buscando nomes. Por exemplo, nós temos, dos atuais 22 deputados estaduais que nós temos em São Paulo, 4 deles serão candidatos a deputado federal. Isso muda a configuração das coisas. Em termos de nomes populares que poderiam virar puxador de voto, eu quero lembrar assim, o André Sanches, ex-presidente do Corinthians, ele é filiado no PT já há 4 anos. Ele nunca disputou a eleição, mas ele é um militante do PT, ele participa das discussões, por exemplo, sobre a área esportiva. Ele não é um neófito, ele não é alguém novo, alguém que está chegando para usar a fama para ser candidato.
ele já tem uma militância partidária. O Marcelinho Carioca filiou há menos tempo no PT, mas já foi candidato a deputado por outro partido, pelo PSB. Né? Então, já há vamos dizer, ele já tem algum tipo de militância, não é? Nós não estamos inventando aqui alguém que tiramos do meio artístico ou do meio futebolístico para virar um puxador de votos simplesmente. É alguém que tem um mínimo de conteúdo. Sobre a CPI da Petrobras, o senhor mencionou há pouco a questão, esse caso da Petrobras, que é um caso que não foi inventado pela oposição, embora a oposição esteja, assim, falando muito dele, a própria mídia, porque gerou uma perplexidade geral. E a própria presidente recebeu um relatório que era incompleto, como ela, de próprio punho, né, redigiu uma nota. No seu entender, CPI da Petrobras, lá no governo está tendo maior empenho que ela não seja instalada e, se for, que seja uma CPI ampla que abranja também o cartel dos trens aqui de São Paulo com as denúncias que envolvem nomes do PSDB, do governo de São Paulo, embora nada tenha sido comprovado também ainda. A indagação é essa ação do governo para impedir a instalação da CPI não pode passar para o eleitor a impressão que não quer a CPI porque morre de medo? Primeiro, do que possa aparecer? Maria Lídia, a CPI, o que o governo fez foi referendar a ação dos líderes nas duas casas do Congresso, no sentido de criar a CPMI, uma comissão mista entre Senado e Câmara, e para investigar um objeto mais amplo, quer dizer, ele topa ser investigado, o governo admite ser investigado, mas ele diz, se é para passar o país a limpo, vamos passar mais coisas. Mas por que não faz duas CPIs, então, uma desse cartel e a outra da Petrobras, para não haver perda de foco? Ora, mas nada pode perder o foco. A Petrobras, eles não conseguiram... Porque não são casos que têm... Eles são desconexos, eles não são conectados. Na verdade, os dois casos são separados. O governo quer um acordo. A oposição precisa admitir também ser investigada nos estados onde governa. Claro, Ela não pode querer investigar o PT em Brasília e não querer ser investigada no estado de São Paulo. O escândalo dos trens do metrô não é pequeno e diz respeito a um serviço que está funcionando muito mal. Sabe, todos os dias os trens param em São Paulo, crise, pane no metrô, é um apagão nos transportes coletivos de São Paulo. Quer dizer, se isso afeta a vida de milhões de pessoas, por que isso não pode ser investigado? Nós temos o caso em São Paulo, vamos lembrar, de recursos depositados na conta de conselheiros do Tribunal de Contas, de antigos secretários, de dirigentes do metrô e da CPTM, com contas na Suíça já identificadas pelo Ministério Público. Então isso não merece investigação? Que nós estamos falando o seguinte, bom, cria-se duas CPI, eu crio uma CPI. A melhor coisa, eu acho, é uma CPI única que consiga investigar tudo isso, dar conta de todas essas denúncias. O senhor é favorável ao afastamento do deputado federal, que é do PT, André Vargas, o vice-presidente da Câmara Federal, desse cargo de vice-presidente, considerando a comprovação que teve aí da relação dele promíscua com esse doleiro que está preso, envolvido em denúncias tão graves? Olha, ele cometeu um erro, ele admitiu que cometeu um erro nas relações que ele teve lá, ele ocupa um cargo de destaque lá no Congresso Nacional. Agora, a decisão de se afastar do cargo de vice-presidente é uma decisão dele. Ele que sabe até que nível isso o compromete para o exercício daquele cargo ou não. Eu não tenho elementos para formar um juízo sobre essa questão. Eu vou pedir licença, um instantinho, nós vamos a um rápido intervalo e ao voltarmos, nosso assunto, São Paulo. Nós vamos falar sobre a candidatura Alexandre Padilha. Se tudo que está acontecendo no cenário nacional de alguma forma pode contaminar a candidatura Alexandre Padilha ao governo do estado de São Paulo. 1 minuto, estaremos de volta. Estamos de volta com Hora do Voto. Hoje nosso entrevistado é Emílio de Souza, ex-prefeito de Osasco e presidente do PT Estadual de São Paulo. Emílio de Souza, como eu havia dito, agora vamos centrar aqui na
campanha para o governo do estado. Alexandre Padilha já está viajando pelo interior, em muitas cidades. E eu me lembro de uma declaração sua que era importante que Padilha, nessa caravana ao interior, que ele visitasse cidades onde o PT não tem muito boa receptividade para conquistar esses espaços. E até sexta-feira ele esteve em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Foi isso, que é a terra do Aloysio Nunes Ferreira, seria quase que uma região assim dominada pelos tucanos. Foi bem recebido lá o Padilha? Valeu essa empreitada sendo levado pela mão da presidente da República? Muito bem, porque primeiro ela foi entregar uma obra que São José do Rio Preto jamais teria feito se não fosse o apoio do governo federal. Foram entregues mais de 2.500 casas do Minha Casa Minha Vida. Então, é uma política que já produziu mais de 3 milhões de unidades, 500 mil no estado de São Paulo. Então, é evidente que o Padilha, vamos dizer, a companhia da presidenta Dilma, num momento como aquele, numa cidade como aquela, tem uma importância muito grande para a disputa que virá. O PT fez acordo com Paulo Scaff, esse impacto de não agressão. Scaff critica bastante Alckmin, Alexandre Padilha também critica Alckmin e ambos se poupam. Tem esse acordo para um eventual entendimento no segundo turno? Não tem nenhum nível de acordo com o Paulo Scaff, nós o respeitamos, ele é parte da nossa base aliada, o PMDB é parte da base aliada da presidenta Dilma, como o Kassab também é e vai ser candidato. Evidente que aqui as coisas estão centradas em torno do governo do estado, porque é ele que está no poder há 20 anos, é o PSDB. Então todo mundo centra ali, porque é ele que vai ter que responder pela crise de segurança pública, pelo apagão dos transportes públicos, pela ameaça de racionamento que a região metropolitana de São Paulo já começa a enfrentar e por todos os temas que dizem respeito à situação do estado de São Paulo. Falando em situação, né, também há situações que podem ser bem usadas e já estão sendo pelos adversários políticos de Alexandre Padilha. Esse caso da Petrobras, esse caso da relação promíscua do André Vargas, deputado do PT, com o doleiro, que inclusive tem ali uma relação com aquele laboratório onde foi assinado um contrato pelo Ministério da Saúde quando o Padilha era ministro da Saúde. Eu até já conversei com ele sobre isso, mas a indagação agora é se vocês temem que isso possa respingar na candidatura dele. Né? Ele que chega sendo apresentado como o novo e um fator de mudança, mas trazendo na bagagem, pelo partido ao qual pertence, problemas tão graves que merecem muito esclarecimento ainda. Maria Lídia, um ministro que tem 42 anos de idade, como o Padilha tem, né? Ter passado 10 anos no centro do poder em Brasília, quase 5 anos desse como ministro de Estado, evidente que ele já tem uma folha de serviços prestadas ao país. Os adversários, com medo de discutir os temas reais de interesse de São Paulo, podem se apegar a fragmentos de problemas que atingem o PT. Que eu acho uma pobreza, eu acho uma bobagem. Se houver alguma coisa contra a figura do ex-ministro Alexandre Padilha, precisa chegar e dizer, você é acusado disso, só que isso não há, em absoluto não há. O que estão se fazendo são ilações, olha, fulano de tal do seu partido, olha, não dá, nem um militante do PT não pode responder pelo que o outro militante faz. Né? Então nós estamos trabalhando num universo que o Padilha está construindo um programa para oferecer uma alternativa para São Paulo, que o eleitor de São Paulo se sinta confortável, tenha confiança no futuro desse estado. Esse estado é um estado extraordinário, é um estado veloz, de gente trabalhadora, de gente ousada, sabe, de gente empreendedora, criativa. Agora, nós temos um governo do estado que é muito lento. É um governo que não consegue ter velocidade na construção do metrô, não consegue planejar o futuro na hora de construir novos reservatórios de água na região metropolitana, não consegue melhorar os índices na educação de São Paulo, que são vergonhosos. Bom, o senhor tocou na água.
Realmente, Padilha tem insistido nessa questão da crise da água, o grande temor que o paulistano está de acontecer aí um racionamento, até no plano diretor na Câmara Municipal tem lá um substitutivo que reconhece que isso aí é problema de muito tempo passado, não é só de agora, mas campanha, ano eleitoral, ninguém vai desenterrar o passado, vai culpar aquele executivo de plantão. Mas a minha indagação é o seguinte, se quando Alexandre Padilha faz as duras críticas que está fazendo, essa, por exemplo, de falta de lentidão, falta de planejamento, a questão gerencial, assim, deixando muito a desejar, se por causa da água, da crise da água, que era previsível, ele não estaria prestando um desserviço à candidatura Dilma Rousseff, porque isso remete o eleitor de imediato à crise da energia. Nós tivemos apagão em 2012, 2013, já tivemos esse ano em janeiro, muitos estados foram atingidos, inclusive São Paulo. Então tudo que ele fala do Alckmin fica valendo para Dilma? Isso não é mal para Dilma? Não, não é, porque nós temos uma diferença básica entre energia elétrica e água, que no caso da energia elétrica, o Brasil aumentou mais de 40% o consumo de energia elétrica na última década, por conta da expansão econômica, do crescimento econômico, das novas empresas, por conta das pessoas ter tido muito mais acesso à compra de eletrodomésticos. Então, o consumo de energia no Brasil aumentou demais. Só que o governo também investiu em novas hidrelétricas, em termoelétricas, em outras formas de energia. E essas formas de energia, hoje você não tem um apagão o tempo todo. O que você teve foi situações episódicas rapidamente corrigidas. No caso da água, não aconteceu ainda, né? O consumo da água não aumentou tanto em São Paulo, porque a população não cresceu tanto assim. A expansão industrial não cresceu. Pode ter crescido 10%, 15% a água, não 40% como na energia elétrica. Agora, o grande problema em São Paulo é que eles não planejaram. Seca, falta de chuva, não é um ano que tem. Às vezes você tem a cada 5 anos, a cada 10 anos, você tem uma grande seca. E eles não souberam planejar, interligar o sistema, economizar, fazer campanhas para poder melhorar essa situação em São Paulo. Emílio de Souza, nosso tempo terminou e eu agradeço muito sua entrevista, ter respondido a todas as questões que eu apresentei. Uma boa noite, obrigada. Boa noite a você. Termina aqui Hora do Voto. Uma boa noite a todos e estaremos de volta na semana que vem, segunda-feira, às 11h30 da noite. Até lá.